Muito bem, estamos de volta com o nosso programa, que é o programa BH Todo Dia, aqui no canal Ver Brasil, nesse dia 7 de setembro. Muito obrigado pela sua audiência. E agora a gente começa a entrar no nosso tema, né, na independência. E quando se fala em independência, é preciso, né, pensar o seguinte: olha, dá para falar que o Brasil é um país independente, por exemplo, na área da justiça, quando ainda temos muitas dificuldades, né, ainda temos poucas mulheres na justiça, né, poucos negros. E eu não conheço, né, juízes, né, advogados indígenas. Então é uma questão, inclusive, que tem a ver com a formação do nosso povo, né? Então como é que a gente pode trabalhar isso, como é que a gente pode melhorar isso? E eu já começo chamando, né, a nossa convidada que está em Brasília, que é a ministra do Supremo Tribunal Militar. E, Maria Elizabeth, essa questão da presença da mulher no Poder Judiciário é uma questão que particularmente lhe chama muita atenção e é uma batalha sua, não é isso? Com certeza, eu realmente luto muito pelo empoderamento feminino, né? Eu luto muito por uma maior participação feminina nos espaços de poder e, por certo, eu reconheço que os avanços eles existem, mas o caminho ainda é longo e tortuoso, né? Porque infelizmente, Elias, nós ainda vivemos uma sociedade onde os seres humanos estão confinados em lugares pré-estabelecidos na hierarquia dos seres sexuados. Então, eu entendo que faltam mulheres nos tribunais superiores e nos tribunais de justiça, porque ali o acesso é político, não é meritório. Nas primeiras instâncias, as mulheres entram com uma grande profusão, né, de índices estatísticos, porque é o concurso de provas e títulos. Então, é o acesso da qualidade, da competência, do mérito, que permeia todos os concursos onde elas se candidatam e passam assim em grande profusão. Mas, infelizmente, quando vai se funilando, não é? Quando a escolha é para os tribunais de justiça, para os tribunais regionais federais e, sobretudo, para os tribunais superiores, aí mulheres são uma minoria, não é? E não é só nos tribunais, infelizmente. Faltam mulheres na política, faltam mulheres nos postos de combate das Forças Armadas. Os salários que são pagos às mulheres ainda são desiguais na iniciativa privada. A violência contra a mulher é um flagelo que assola o Brasil e é de extrema e de difícil erradicação e custa a nós, brasileiros, 10,5% do PIB. Portanto, Elias, ainda há um longo caminho a ser, vamos dizer assim, construído por homens e por mulheres e por todos os gêneros humanos para que a efetiva igualdade se concretize. Muito bom. Ministra, não tem como não te perguntar, não é? Eu estudei no Colégio Militar de Belo Horizonte, aqui do Exército, né? Numa época em que só tínhamos homens estudando lá, não tínhamos mulheres, né? E isso não faz tanto tempo assim, apesar de eu não ser jovem, mas a gente pensar que em pleno século XX, né, no final do século XX, ainda era fechado só para homens. E eu quero saber como é uma mulher dentro do ministério, né, do Supremo Tribunal Militar. Como é uma ministra, como é que é essa situação? A senhora é a única? Eu, eu, eu sou a única e sou a primeira em 214 anos de existência, porque a Justiça Militar da União, em especial o Superior Tribunal Militar, é a justiça mais antiga do Brasil. Ela antecede o próprio Supremo Tribunal Federal, porque ela foi criada por Dom João, nós estamos aqui falando de história, quando ele veio, aportou em terras brasileiras, né, e saiu de Portugal. Portanto, isso foi em 1808. Mas, enfim, não vou lhe dizer que é fácil, porque eu não quero me Imagino. render ao mimetismo, eu faço absoluta questão de ser heterogênea, de levar a minha visão feminina para a corte, que não é melhor nem pior do que a dos homens, é apenas diferente. E muitas vezes os meus embates com os meus colegas, eles são assim respeitosos, porém duros. Mas eu, por outro lado, reconheço que a corte militar é uma corte respeitosa para com a minha pessoa, desde que eu entrei lá, já fazem 15 anos, isso é muito tempo, não é? Mas, de toda maneira, eu tenho uma postura muitas vezes divergente, eu brinco que eu sou
Como você mesmo pontuou no início da sua pergunta, o Brasil é um país plural, não é um país onde várias pessoas de várias etnias compõem a nação. E nós não vemos indígenas, nós não vemos até hoje transgêneros, não vemos mesmo a população LGBTQIA+, assumida, né, como magistrada de uma corte. Então, é preciso que se abra as instituições para que elas sejam mais inclusivas e para que proporcione chances iguais de acesso a todos indistintamente. Porque todos nós, ao fim e ao cabo, somos partícipes do contrato social. Então, eu costumo brincar, né, já encerrando, que se o constitucionalismo do século XVIII emancipou o homem, que o constitucionalismo do terceiro milênio emancipe o gênero feminino. E aqui eu falo em toda a sua latitude, para exatamente extirpar essa privação dos estigmatizados e para exorcizar, por outro lado, também a fragmentação social que não se coaduna absolutamente com o Estado democrático de direito. Ótimo, muito bom. Ministra, segura aí. Érica, precisamos entrar nesse papo, não é? Porque a ministra fala muito da questão da presença no judiciário, dos direitos, até pleiteia um pouco a questão até de cotas mesmo, né, para que possa estar ali presentes, mas tem algo aí anterior a isso, que é do comportamento das pessoas, que é meio cultural, esse, digamos assim, patriarcado. Ainda falamos disso em pleno século XXI no Brasil, Quando a ministra estava falando, eu me lembrei de quantas mulheres eu já ouvi, por exemplo, vítimas de um relacionamento abusivo, que não saíam daquele relacionamento, não só por causa da dificuldade financeira, mas porque ainda, infelizmente, há aquela coisa assim, olha, você tem que ter um homem do seu lado. A sociedade cobra isso. Ainda e aí cobra cria uma isso. dependência. Ela não é independente. Não né? é independente, sabe? Assim, infelizmente tem muitas mulheres que têm que ainda consciência são desse vítimas. Relacionamento ruim e não saem dele. Tem consciência, mas acreditam que é assim mesmo. Que o mundo é assim. E que o homem tem mais poder mesmo, Isso. sabe? Que o homem é que manda. Tem mudado, mas ainda é uma realidade, infelizmente, sabe? Essa independência feminina, ela assusta, não no sentido de assustar homens, não estou falando nesse sentido, né? Mas por que tanto medo dessa voz feminina? Por quê? Né? Porque, na verdade, eu acredito que o feminino tem uma força de mudança muito grande. Aquela força que gera, sabe? E que se as mulheres... É interessante a ministra falando, ela fala assim, não, sou muito respeitosa, mas eu marco o meu terreno. Né? E é algo, sabe, da mesma forma que a gente ouve uma pessoa que é negra falar assim, olha, vocês não vão entender o que é que a gente sente, hoje ainda mudou, e eu acho que e acredito, falando em nome, que a ministra também não sofra tanto quanto outras mulheres. Mas tem horas que é um 7-1 ser mulher, viu? 7-1 foi ótimo. Para resolver as coisas, né, ministra? Tem horas que você fala, cara, mas não é assim, né? Não, muitas vezes é matar um leão por dia e às vezes eu saio exaurida das sessões judiciais, porque muitas vezes a gente fala o óbvio, né? E nós não somos ouvidas e somos interrompidas na nossa fala, no nosso espaço de fala, com uma certa, vamos dizer assim, frequência, e às vezes também é um ponto que a gente precisa marcar posição. Está na minha vez de falar, eu tenho o direito de falar, o meu voto aqui é igual ao de Vossa Excelência. Muitas vezes eu já falei isso dentro do meu tribunal. Uau! É uma realidade. É uma realidade com a ministra. Com a ministra. Você imagina no dia a dia das pessoas. E você sofre isso, você ouve isso no consultório, né? Ouço e vivo isso também. E vivo também. Sabe, às vezes uma negociação, algo que aconteceu recentemente, que eu tinha direito em algo e era um homem negociando comigo e ele estava me tratando
Ah, você é uma mulher, É isso. entendeu? Fique no seu lugar. Falei, cara, não vou chamar um homem para resolver. Quem vai resolver sou eu. Vai me escutar. Mas assim, eu tinha informação que eu estava certa. Eu fico pensando quem não tem, sabe? Perfeito. Quem não tem acesso à informação, Aceita, né? Que acaba tendo que aceitar. Legal você falar de informação, de acesso. Aí o trabalho da Defensoria Pública é importantíssimo. E eu queria, Alexandre, entrar um pouco nesse termo, na independência funcional. O que é essa independência funcional? Elias, a independência funcional, né, do defensor público e da defensora pública é uma prerrogativa constitucional dada pela Constituição e pelas leis, no sentido de dar uma absoluta independência no atuar do defensor público e da defensora pública em prol do destinatário do serviço público prestado pela instituição. Então, para que nós consigamos prestar o nosso serviço, que é prestar assistência jurídica integral e gratuita a todos os cidadãos e cidadãs que necessitam, a gente precisa ter algumas prerrogativas e algumas garantias da nossa atuação para que a gente tenha essa liberdade de atuação e que esse cidadão saiba que a gente está atuando sem nenhum tipo de ingerência política, nenhum tipo de cultural, religiosa, da iniciativa privada ou pública, e que ele saiba que o serviço ali está sendo prestado de uma forma muito tranquila. Se me permite fazer uma pequena introdução, Elias, porque é importante a gente falar, para entender melhor esse contexto da independência, da independência funcional do defensor, falar um pouco que a Defensoria Pública hoje em dia, né, conforme a previsão constitucional atualizada, é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional, incumbindo-lhe, né, como está escrito lá, expresso na Constituição, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita aos necessitados. E quando eu uso o termo necessitados, eu estou abarcando os 3 tipos de vulnerabilidades que um cidadão pode passar, que é a vulnerabilidade econômica, a vulnerabilidade jurídica e a vulnerabilidade organizacional. Qual que é a organizacional? A vulnerabilidade organizacional, ela diz respeito a determinados grupos sociais que são considerados pela lei como vulneráveis. Por exemplo, para ficar de fácil entender, criança e adolescente, que mulher, a mulher vítima de violência doméstica. Isso, que a Érica acabou de falar. Idosos, pessoas com deficiência, indígenas, quilombolas. Então, a própria lei entendeu que esses grupos sociais vulneráveis que existem e qualquer outro que venha a existir no meio social tem direito de acesso à defensoria pública, independentemente da questão econômica, porque o critério, a vulnerabilidade econômica é uma, a vulnerabilidade organizacional é outra. E nós temos 3 critérios de atendimento em razão da vulnerabilidade. Muito bom. Então, a vulnerabilidade econômica é mais fácil de entender, que é aquela pessoa que está com uma carência econômica de recursos financeiros, né, uma falta de acesso a bens materiais, a privação material e as situações de bem-estar social que implicam, né, numa situação de vulnerabilidade econômica. E a vulnerabilidade jurídica para algumas questões jurídicas, existe uma série de exemplos, mas um exemplo bem simples de entender da vulnerabilidade jurídica são alguns processos judiciais que necessitam necessariamente de uma defesa técnica para ele prosseguir. Por exemplo, o acusado criminal. Perfeito. O acusado criminal, caso ele não constitua um advogado, o processo não segue sem uma defesa técnica por um comando que está previsto na Constituição e também em tratados internacionais, como a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, que também é conhecido como Pacto de São José da Costa Rica, que diz que o processo criminal ele não pode seguir sem uma defesa técnica. Então, se não há contratação do advogado, mesmo tendo recursos, esse processo vai para a Defensoria Pública como instituição estatal. Perfeito. É bonito demais esse trabalho. E se me permite, Elias, porque eu queria falar um pouco sobre essa fala da ministra e da Érica, a Defensoria Pública, né, eu acho que é interessante falar isso, né, que nós estamos falando sobre independência e sobre essa questão como a ministra muito bem disse, né, assim, que o século 21 seja realmente esse momento de transformação que a gente está percebendo de justiça mesmo, né? Há uma situação histórica de uma violência de gênero que é histórica, né? Assim, no nosso país. A Defensoria, eu tomei posse em 2011, né? Mas a Defensoria Pública desde lá já passou por 4 gestões, desde que eu tomei posse, e 3 gestões por mulheres. Inclusive hoje, a gestão atual, né? A nossa Defensora Pública Geral é uma mulher, que é a doutora Raquel,
E isso é muito interessante dentro do âmbito da Defensoria Pública como instituição, porque a gente é uma instituição vocacionada, né, para atender o vulnerável, é uma instituição vocacionada para ser uma instituição de fomento aos direitos humanos e é um fundamento da República que é buscar uma sociedade mais justa, Isso. livre, igualitária. Passa, né, pela Defensoria Pública. E a gente é uma instituição que consegue internamente ter esse tipo de leitura. Além dessa questão a maior parte das gestões da Defensoria foram feitas por mulheres, a gente recentemente, também identificando esse problema como algo que é estrutural na sociedade, tem feito um curso chamado Curso de Formação em Gênero e Raça. Ele é um curso voltado para defensores, servidores, estagiários, defensoras, servidoras e estagiárias, mas também está constando no YouTube da Defensoria para o público externo. Aberta à população? Aberta à população, que é um curso voltado em vários módulos, com várias personalidades, para tratar especificamente sobre essa temática como uma forma de capacitar não só o público interno, não só o público interno da Defensoria Pública, para capacitar cada vez mais para prestar um serviço melhor e correto e mais adequado ao mundo que a gente quer e que a gente almeja, mas também difundir essas informações para a população de modo geral. Porque a sociedade precisa também cobrar da Defensoria Pública. É importante que ela tenha noção do que é a Defensoria, né, como do Ministério Público e tal, e cobrar, né, para que eles existam. Né? É importantíssimo isso. Mas se eu não sei o que é, eu não defendo, né, porque eu falo, olha, eu não sei para que serve. E às vezes te ajuda e você não sabe o que é a Defensoria Pública. Muito bom. A questão econômica, você citou, vamos colocar o economista no papo. Não é? Vamos lá, Fabiano. Muitas dessas vulnerabilidades econômicas, Fabiano, será que eu posso pensar que elas vêm de uma má educação financeira, independente da gente ter dinheiro, muito dinheiro ou pouco dinheiro? Como é que você vê isso, hein, Fabiano? Olha, Elias, eu vejo isso por todos os lados, né? A gente está num país que a vulnerabilidade está aí estampada na nossa cara e ela é por falta de renda mesmo, de renda mínima. Então, eu não consigo poupar, portanto, no nível de renda da maior parte da população, não há como se falar em independência financeira. Mas, né, uma vez que venceu essa barreira, a educação ou a falta de acesso à educação é outra coisa que te impede também de adquirir bons postos de trabalho e, com isso, atingir a independência financeira. Agora, garantir dessas duas, né, questões, se você, então, tem um trabalho, se você tem uma renda suficiente para pagar tudo aquilo que você precisa para viver, então, sim, vamos pensar que a independência financeira e a falta de planejamento financeiro é uma das razões que te coloca em situação de vulnerabilidade, sim. Fabiano, e quando é que a gente pode começar a aprender, né, ter essa educação financeira? A partir de quando? Criança já pode? Como é que é? Já pode. Já se fala em educação financeira nas escolas, né? O Banco Central tem uma cartilha completa para ensinar as escolas a fazer educação financeira. Educação financeira, quanto antes, melhor. Então, desde cedo, você já tem que mostrar para o seu filho, para o seu sobrinho, a importância de guardar o dinheiro, de sobrar um pouquinho daquele dinheiro que você deu para ele, de fazer boas escolhas, né? Isso tudo tem a ver com a educação financeira. Na verdade, Fabiano, muitos economistas estão temerosos com a questão do endividamento na nossa população, principalmente a partir de agora. O governo liberou, não é? Tendo o Auxílio Brasil, você pode se endividar também até uma porcentagem desse valor. Essa preocupação, por que isso é tão perigoso assim para a nossa economia, hein, Fabiano? Olha, isso é perigoso para a nossa gestão pessoal, porque o endividamento pode comprometer minha renda. E eu sempre falo que a educação financeira tem a ver com dormir em paz, né? Então, o endividamento, ele compromete aí até a nossa saúde, né? Agora, para o nosso país, tem duas vertentes, porque quanto mais a população se endivida, mais as empresas conseguem vender produtos para essa população, ainda que baseado no crédito. Tem toda uma cadeia que se beneficia disso, né? Então, o endividamento é muito ruim para a gente enquanto família, porque nós, famílias, nos endividamos para consumir, né? As empresas não, elas se endividam para fazer financiamento, para fazer investimento. Então,
é saudável. O nosso tipo de financiamento é consumo, e isso é muito perigoso, especialmente se a gente não sabe escolher bem os itens que a gente vai consumir. Né? Resolvi comprar um apartamento e financei uma parte dele, então é um item que, que passa a ser um investimento, que é um patrimônio. Agora tem muita gente que não tem controle sobre a fatura do cartão de crédito, que gasta mais do que ganha, que compra sapatos, que compra roupa, que gasta com festas. E muitas vezes são coisas que trazem para a gente um prazer muito momentâneo. E o sofrimento do endividamento ele é prolongado, sabe? Prazer momentâneo, Érica. E aí? Esse é o grande problema, um dos grandes problemas. Está ligado com a independência ali, né? A nossa independência financeira. E as pessoas não percebem que... porque quando você tem um prazer momentâneo, você cede a um desejo, né? Como o Fabiano falou, você vai lá, compra um sapato, se endivida, alguma coisa, o cérebro libera um transmissor que te dá um prazer, mas é um prazer imediato. O custo é a médio e longo prazo. Só que a pessoa não pensa nisso. Ela pensa em resolver me deu vontade, eu vou lá e compro. Né? Até para se livrar de um sofrimento mental, eu estou deprimido, vou fazer uma compra. A gente usa muito isso. Come ansiedade. Isso, come ansiedade. Essa expressão é boa, hein? Compra tristeza, né? Vai tentando resolver as questões emocionais, né? Ao invés de resolver a questão, ela tampa o buraco. Aí daqui a pouco o que vai acontecer? A ansiedade vai voltar, a tristeza vai voltar, porque ela não resolveu aquilo, né? E eu concordo com o Fabiano que essas questões têm que ser começadas na infância, sabe? Assim, a criança, ela vê, passa no cartão de crédito, ela não vê o dinheiro saindo, né? Ela não tem noção disso. Não tem, então assim... Eu não sei o Fabiano aí, a posição dele, mas eu não atendo crianças, mas eu atendo pais de crianças, né? Ensine o seu filho a gerir a mesada. Olha, você tem tantos reais, esse dinheiro vai ter que dar de segunda a sexta. Tá, se eu gastei ele na terça, ok, então você vai ficar sem quarta, quinta e sexta. É assim na vida, Elias. Se a gente não tem dinheiro... E quem é que vai ensinar os pais, Érica? Água mole em pedra dura, Fabiano, a gente vai falando. Muito legal essa pergunta, Fabiano. Talvez, Fabiano, as crianças e os adolescentes possam ensinar os pais, hein? Talvez seja mais fácil. Sim. A ideia é essa, quando você começa na educação, né, na escola, já entendendo de educação financeira, eu já tive casos de alunos meus que conversaram com o pai sobre investimento e o pai falou, mas aonde você viu isso, né? O que está acontecendo com esse menino? Então, vai por aí, é uma corrente do bem que vai transformando tudo, né? Boa. Você prefere para essa educação financeira, a Érica lembrou bem, né, do tal do cartão, né, do cartão de crédito, dinheiro de plástico ou dinheiro mesmo vivo? O que é importante para a formação desse jovem, né, que vai administrar a sua vida financeiramente também? Dinheiro vivo, com certeza. Gostei dinheiro disso. De plástico, a gente já não consegue nem mais brincar com um brinquedo, né, de plástico, porque hoje está tudo virtual, né? Imagina essa questão financeira. Mas o adolescente, ele tem necessidades, ele tem gastos. E certa vez, né, numa das escolas que eu dei aula, uma das tarefas era que os alunos levantassem os gastos deles semanais e apresentassem para a gente, para que eles mesmos pudessem perceber o que eles estavam gastando. E aí, Elias, você descobre que tem adolescentes, né, que não tem a menor ideia do que eles estão fazendo. Eu comprei um presente para uma amiga de R$150, eu fui a uma festa e gastei X. Então, você começa a perceber que esse adolescente gasta dinheiro e ele não sabe nem o que está acontecendo. E o pai, muitas vezes, para compensar uma carência, uma falta de tempo, vai injetando dinheiro na criança e ela já sai dali, já cresce, né, sem controle financeiro. Deixa eu aproveitar. Vamos lá, Alexandre. Aí eu acho que tem uma área que te interessa. Dentre esses vulneráveis, nós estamos falando das crianças e adolescentes, né? Por que você, né, se interessou por esse público vulnerável? Como eu atuo especificamente, né, meu órgão de titularização na Defensoria Pública é na área dos direitos das crianças e dos adolescentes, né? E
Eu acho que quando eu passei na defensoria, Elis, eu comecei a atuar em várias áreas, mas comecei a voltar mesmo os meus olhos para os grupos sociais vulneráveis. Cheguei a atuar um tempo no Núcleo de Defesa da Mulher, vítima de violência doméstica, e depois tive a oportunidade de ir para atuação na Defensoria Especializada dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. E eu aposto muito, assim, eu gostei muito, me identifiquei muito com essa área, porque eu acho que realmente que é o futuro da nossa sociedade, sempre passa, né, por essa boa formação na área da infância, né, na área da infância e da juventude, né? Isso. A gente até falou isso aqui, o Fabiano falou, né, que às vezes o adolescente consegue mudar um pouco o comportamento do adulto, né? Pois é, e até nessa fala, assim, pegando esse gancho do Fabiano, né, assim, a questão que gera na ausência de independência financeira, né, as causas são multifatoriais e eu acho que a solução passa também por uma solução multidisciplinar, né? Eu acho que passa por uma adequada formação na infância, né, permitindo acesso, né, a direitos, a uma boa formação nutricional, acesso a uma boa educação, acesso à educação no momento adequado, atividade física, principalmente na primeira infância dessa criança. Perpassa também, né, como o Fabiano falou, pela formação dos pais, né? O adulto hoje endividado, é uma causa muito comum na defensoria, eles procuram a defensoria como aquele indivíduo super endividado. Então, super endividamento é uma questão no mundo jurídico, né? A defensoria atua, a gente tem um núcleo de defesa do consumidor, em que essas causas são muito comuns. Então, eu acho que reflete na criança e no adolescente, né? Eu acho que o acesso começar a iniciar esse assunto na época da infância nas escolas, né? Educar os pais que estão numa situação de superendividamento, né? Seja através, que é um pouco do trabalho que a Defensoria Pública faz quando recebe esse público, né? Para ensinar, né? Assim, primeiro resolver aquele problema, mas também tentar educar em direitos para que ele não se envolva em novas situações de superendividamento. Procure a Defensoria antes de assinar qualquer contrato, para a gente fazer a análise contratual, fazer a análise jurídica de qualquer questão, enfim. E eu acho que também, principalmente, que é a área de atuação da Érica, que eu acho que é o acompanhamento, assim, da área da psicologia, né, do cuidado com a saúde mental, assim, para a gente ter aquele desenvolvimento pleno do indivíduo, né, desde da primeira infância, a adolescência e a vida adulta. Alexandre, é interessante a gente pensar no trabalho infantil, né? Muito do trabalhador infantil é para completar essa renda, é para ajudar dentro de casa devido a esse momento, essa fragilidade econômica dos pais, né? Sim, e isso atrapalha nessa formação da criança. Pois é uma realidade que a gente enfrenta, né, não só em Minas Gerais, mas no Brasil inteiro, de crianças e adolescentes em trabalhos informais, né, fora das ideias dos trabalhos protegidos, a partir da idade adequada, conforme prevê a legislação, e muitas vezes por causa desses dramas familiares, né, muitas vezes pais, mães, desempregados, né, e como uma forma de tentar complementar essa renda, né? E o trabalho que se tem feito pelas instituições, né? Todas as instituições do sistema de justiça, do sistema de garantia de direitos, justamente evitar esse tipo de situação, né? Evitar de uma forma muito concreta a existência do trabalho infantil, que é uma chaga social que a gente ainda enfrenta no século XXI. É crime, né? Exatamente, né? E temos a convenção da OIT, né? Inclusive sobre isso. Bem lembrado, né? A Organização Internacional do Trabalho. Isso, exatamente. Ministra, para a gente fechar o bloco, mas eu preciso voltar, né, um pouco na nossa conversa, porque muitas crianças e adolescentes, né, têm o desejo, muitas vezes, de seguir uma carreira militar, né, de ser um militar, né, principalmente as meninas também. E eu queria saber, a senhora como ministra, né, do tribunal, a senhora se preocupa um pouco com isso, com, por exemplo, essas escolas militares que poderiam, né, ser um pouco mais abertas no sentido, né, da cidadania, da inclusão do diferente? Isso preocupa um pouco? A senhora se preocupa com isso, ministra? Então, com certeza. E hoje as escolas militares já aceitam alunas. Então, as mulheres, as meninas, no caso, elas já podem cursar os colégios militares, contanto que preenchem os requisitos que são estabelecidos para poder entrar, né, naquela instituição de ensino. E as Forças Armadas também, por sua vez, elas estão cada vez mais ampliando seus espaços para acolher as mulheres. Ontem eu participei no comando
da Aeronáutica de uma linda cerimônia que celebra os 40 anos da mulher na aeronáutica. E já tem mulheres no posto de brigadeiro, como também já tem mulheres na Marinha no posto de almirante. Essas mulheres que estão ocupando esses últimos, vamos dizer assim, rankings do oficialato, ainda não são, vamos dizer, aquelas que ingressaram nas armas de combate, na aviação, na armada, como na marinha. O exército ainda tem restrições, porque as mulheres não podem ser artilheiras, não podem entrar para a cavalaria, para a infantaria, não é? Ainda para comunicações e para engenharia, mas elas entram para a intendência e para o material bélico. Lamentavelmente, o material bélico é a única arma que possibilita o acesso ao último posto de patente do generalato, que é o general de exército de 4 estrelas. Mas eu também acredito que essas mudanças são paulatinas, sendo conquistadas. Então, eu vejo um evoluir, não é? E também, exato, e um progresso e uma mudança de mentalidades no sentido de acolher as mulheres nas instituições que eram nitidamente centros, né, focos de masculinidade, e que hoje estão se tornando mais filógenas, estão se tornando mais amigáveis para que as mulheres possam também, ao lado dos homens, né, defender a pátria, que afinal é um direito e um dever de todos os cidadãos e cidadãs. Boa. Ministra, por que a presença da mulher, do feminino, dentro dessas instituições pode nos ajudar a defender a pátria, pode nos ajudar essas instituições a serem um pouco mais diferentes assim? Por quê? O que tem de diferente nelas? Primeiro, Elias, porque trazem para dentro de uma instituição, não é, um novo ethos profissional. Quer dizer, a formação do soldado, não é antes de tudo, ser um defensor da pátria. E, como eu disse, isso é um dever e um direito de todos os cidadãos brasileiros indistintamente, homens e mulheres. Depois, porque também a alteridade, a diversidade, ela é propedêutica, ela é proveitosa, ela é enriquecedora, porque esse gerir de perfis humanos dentro de uma instituição que tem por escopo, né, defender o nosso país e muitas vezes colocar a sua própria vida em risco, porque aos militares, né, o direito de matar e o transforma a carreira das armas numa carreira de Estado completamente diferenciada de todas as demais, da defensoria, da magistratura, não é? E daí, eu até comentando ontem com o comandante da Aeronáutica, diz que hoje a grande responsabilidade é gerir a diversidade. Esse é o grande desafio dos comandos, porque a sociedade é plural, a sociedade é heterogênea. E um outro detalhe muito importante é que hoje as novas técnicas de guerra não contam mais com rambos. As guerras não são de trincheiras. As guerras hoje são tecnológicas, são virtuais, né? São os drones que muitas vezes fazem a função do soldado que ia para o campo de batalha lutar. Então, se tira uma mulher do combate exclusivamente pela sua condição de gênero, está se tirando a priori, né, um defensor da pátria. E isso pode até fragilizar a nossa soberania. Daí é importante essa conjunção de esforços, porque, afinal de contas, a pátria unida, e eu gosto também de fazer uma observação, que a nossa Carta Política, a nossa Constituição brasileira, deve ter mais de 5.000 dispositivos entre artigos, alíneas, parágrafos, incisos, mas a palavra pátria é usada uma única vez quando trata das Forças Armadas. Eu acho que isso é simbólico, acho isso significativo e acho que isso tem que ser estendido para todos os gêneros humanos e para toda a sociedade, de uma forma geral. Boa, legal demais. Bom, ministra, nós precisamos ir para o intervalo agora, não é? A gente volta daqui a pouco no último bloco do nosso programa, que é o BH Todo Dia, no Dia da Independência do Brasil, ok? Intervalo, a gente volta em instantes. Valeu!